quando nós fomos fazer a fração? Se vocês estiverem lembrados, né? Ó, vamos só fazer uma recapitulaçãozinha, só pra gente não... Né, pra quem não assistiu aquelas outras aulas, ter a chance de entender minimamente o que a gente encontrou, né? Naquela aula, qual foi a nossa necessidade. Bom, vamos fazer uma brincadeira assim, ó. Eu quero somar 2/3 com 5/7. Pronto. Peguei os 4 primeiros primos, que inclusive são os únicos primos de um dígito só. Como é que eu faço essa conta aqui? Bom, nós aprendemos lá e que a gente só multiplica por 1, né? Então a gente pega aqui, ó, 2/3 faz vezes 1, mais 5/7 também vezes 1. Ué, vezes 1, mudou a conta? Não mudou. Devia ter colocado 1 aqui, mas veja que se isso aqui, né, 1 dividido por 1 dá 1, se eu tivesse colocado vezes 1, ó, dá na mesma também. Agora, por que eu estou colocando um monte de 1? Porque eu quero um específico. Qual? Este aqui para esta e este aqui para esta. Como assim? Assim, ó. 7/7 não dá 1? Então, não mudei nada, só o aspecto. 3/3 também não é 1? Só mudei o aspecto. Né? Mas quando eu faço essa brincadeira, ambos os números estão iguais. Então, ó, quanto que é 7 vezes 1? Ou 7 vezes 3? Ou 3 vezes 7? Não sei lá. É 3 vezes 7. 2 vezes 7? 14. Isso. 3 vezes 5? 15. Isso. Pronto. Já acertei. Como assim já acertei? Ué, 21, 14 mais 15. Dá 36, né? 14 mais 15. 29. Bom, eu não sou uma calculadora, né? A partir daqui eu faço o quê? Pega a calculadora. Acabou. A aula de matemática já acabou. Se você acha que matemática é fazer conta, você está equivocado. Né? Agora, qual que é o jeito que a gente aprende na escola? Vamos para a próxima folha. Bom, temos aquela mesma conta e a gente tem que somar. O que a gente aprende na escola? Mínimo múltiplo comum. O que é mínimo múltiplo comum? Ah, a gente tem que achar o menor número que é múltiplo comum. Né? Estou sendo tautológico de propósito, porque infelizmente o nosso ensino hoje é tautológico. Tá sendo o quê? Tautológico. O que é isso? Tautológico é quando você agrega palavras, mas não traz nenhuma explicação, né? Então, por exemplo, o que é o dia? Ah, o dia é claro. Entendi. Continua o tautologismo. Fechou. Bom, então o que a gente aprende é, temos que encontrar o mínimo múltiplo comum. Como é que a gente faz isso? A gente fatora o número. Mas, professora, o que é fatorar o número? Ah, é dividir o número em fatores. Mas, professora, o que é número... Ah, não enche o saco, presta atenção. É mais ou menos assim que funciona. Eu já passei por isso, a nossa querida Lúcia aqui também já passou por isso, inclusive criou traumas em relação à matemática, mas fazer o quê? O que significa fatorar em números primos? Existe aqui no nosso querido, nos elementos de Euclides. Ah, não. Não começa, hein? Você não me venha com churumelas, Lúcia. Existe aqui uma noção que ele chama de noção. Agora eu preciso achar, né? Ah, aqui na unidade, parará. Onde é que está esse Katsu? Então, número cubo, já deve ter passado, inclusive. Par, ímpar, olha que legal. Ele fala um monte de coisa aqui, que ele vai reunindo, né? Que ele foi reunindo os ensinamentos de um monte... aqui já não é. Então, já não sei onde está. 3 anos depois. Não, 3 anos depois, sabe por quê? Todos eles estavam em roxo e aí eu estava em amarelo. Eita, vou ter que trocar isso aqui. Só que não tem mais. Me estrepei. Enfim. Bom, existe uma noção aqui de geometria que diz o seguinte: todo número ou é primo ou é medido por algum número primo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, ó. Ele quer dizer o seguinte: ou o número é primo ou ele é composto de primos. Mas o que é um número primo? Um número primo é aquele que você não constrói de outra forma, a não ser por ele mesmo. Como assim? O 3. Você não faz o 3 de outra forma
a não ser dividir o segmento em 3 partes, como a gente colocou na última aula. Como assim? Qual é a diferença para outro número? Pega o número 4. O número 4 você consegue colocar como sendo 2 mais 2 e 2 vezes 2. O 3, ele é 2 mais 1. Mas ele não é alguma coisa vezes outra coisa. Não sei se você entendeu. Espero que você tenha entendido. Entendeu, Lúcia? É individualista. É isso aí. São os números narcisistas. Porque eles não aceitam serem construídos através de uma multiplicação que não seja por ele mesmo. Então ele é único mesmo. Sim, são os números lúcidos. Nossa, o narcisismo dessa menina tá explodindo a estratosfera. Mas a ideia é que o número 3, ele não é composto pela multiplicação de outros dois. E 3 vezes 1 não muda nada, né? Por favor. Mesmo porque 3 vezes 1 é o quê? 3. Já errou. Então ele fala assim, bom, todo outro número é composto pelo número, ele é composto por números primos. O 4, ele é composto pela soma de 2 mais 2. Primo. O 2 é primo. Perfeito. É o único primo par, inclusive. O 6 é 3 mais 3. Primo. E 3 vezes 2. Primos. Isso. E o 9? 3 vezes 3. Primos. Ou 3 mais 3 mais 3. É porque como que... Né, o Euclides não inventou isso. Ele constatou isso. Não, isso aqui é o fundamento da aritmética. Ele inventou assim, que ele não tinha mais o que fazer. Ele estudou isso aqui e percebeu que existem certas medidas, certos números, que não são divisíveis por outros. E estes números não divisíveis por outros, apenas por si mesmos, são os números primos. Então, por isso que a gente fatora. Né? Lá na escola a gente fatora por quê? Porque vocês viram na aula de frações, né, propriamente dita, que eu preciso chegar num valor comum, eu preciso chegar num denominador comum. Né? Isso aí é até um jargão que vira e mexe alguém usa. Né? Precisamos chegar num denominador comum e tal. Aí quando não chega, a gente vota. Né? Então, de certa forma, votar é a falência, né, da matemática. Né? Vocês entendem? Bom, então, como é que eu fatoro? Eu ponho os dois números ao mesmo tempo. Opa, desculpa. 3 e 7. Isso aqui não é um menos. E vou fatorando. 3 dá para dividir por 2? Não. Sobra resto, né? 3 dividido por 2 é 1 e sobra meio. Então não dá. Né? Então não dá. Então 3 é dividido por 3? 3. O 3 é primo, a gente acabou de fazer. Então dá... Aí eu faço o quê? Né? Eu divido para conferir, né? 3 por 3 dá 1. Beleza. Por 7, dá para dividir por 7? Não. Quê? Desculpa. Esse foi legítimo, hein? Mas todos são legítimos. Bom, não tô dizendo... É verdade, né? Acabei de falar... Olha, entreguei o jogo, hein, Lúcia? Ai. Bom, o 7 é divisível por 3? Não. Não. Quer dizer, né? Mas sobra resto. Não é. Tá. Bom, enfim, não é. Então eu ponho 7 de novo. Tem uma nova dupla de números, né? Dá pra dividir por 4? Não. Por 5? Não. Por 7? 7 dá. Bom, na verdade eu nem posso colocar outro número aqui que não do tipo primo, né? Não posso colocar outro tipo de número senão os primos, né? Porque não perde a função, né? Perde a razão de ser. Então 7. Aí dá 1 e 1. São 4 números, né? 7, 12, né? O 12, é a mesma coisa. Eu vou dividindo um por um, até posso mostrar aqui que não é o problema, né, central. Mas cheguei no 1 para todo mundo, 13 e 7, 21. Aí boto aqui, né? 21 dividido por 3, 7. Aí, né, 21 por 7, 3. Então, e aí é igual lá o número que eu errei, dá 14 mais 15, dá 29. Assim é muito mais difícil. É mais trabalhoso, né? Mais fácil outro jeito, nosso. Multiplico por 1, multiplicar por 1. Na dúvida, assim, eu vou falar uma coisa engraçada, mas quem vai acompanhar os outros vídeos vai entender. Na dúvida, multiplica por 1 ou soma 0. Também acontecem coisas interessantes. Tá?
E 29, curiosamente, é primo. Divide por 7, não dá. Divide por 20, é primo. Tá? Inclusive tem uma teoria não. Tem um enunciado desses, assim, do tipo de Euclides, porque isso aqui não é uma prova científica, né? A ciência surgiu bem depois. Mas já é alguma coisa bem próxima, né? Ou pelo menos mais próxima do que isso. Que existe que, né, é a teoria, é a conjectura de Goldbach, né? Desculpa, será não. Ele diz todo número par maior do que 2 é composto pela soma de dois primos, pela soma, né? O Euclides está falando de multiplicação, né? Então todo número par maior que 2 é constituído pela soma de dois primos. Isso não está provado na matemática ainda. E quem provar, se eu não me engano, além da notoriedade, ganha uma graninha. Ganha aí $1 milhão, que se você for brasileiro e descobrir, são 5 milhões de reais. Tenho certeza que a gente vai provar isso. Ah, com certeza. Eu disse a gente, não você. Então tá, né? Se você tá falando, você tá falando. Se você tá falando, tá falido. Bom, entenderam a bobeirinha que a gente aprendeu na escola? Nem sabemos de onde vem, nem sabemos... Enfim, mas é assim, né? Infelizmente é assim. E se eu tivesse feito de forma independente, eu teria que chegar no 21, porque seria o mínimo, né? Seria o mínimo. O 42 é divisível por 7 e por 3 ao mesmo tempo, mas ele não é o mínimo. Bom, agora vamos construir isso aqui? Vamos construir esse 21? Ver como é que acontece? Tivemos que trocar a folha porque o número 21 vai ser um número grande, né? Então nós vamos ter que construir aqui. Mas a ideia é a seguinte, ó. O importante é você entender o que aconteceu, né? Então, aqui temos uma linha de referência. E nós precisamos escolher um 1, né? Afinal, todos os números são compostos pelo 1, né? 3, o 7, etc. 5. Bom, eu vou colocar essa menor medida do meu instrumento. Tá? Então essa aqui é só pra gente saber o que a gente... Dilma. Aqui, ó, minha referência, ó. Esse ponto aqui. E aí eu vou lá. E marco aqui. É pra ficar bonitinho. Vou reforçar aqui o traço. Bom. O que é isso aqui? É o 1. Bom. E daí? Bom, e daí? Que o 1 é uma escolha, né? Ele podia ter sido um pouco maior, podia ter sido um pouco menor, se eu tivesse um outro instrumento que me permitisse isso, mas não tem. Agora, o que eu tenho que fazer? Vou pegar uma régua, vou marcar assim para vocês verem. Eu estou fazendo quantos números, Lucy? 21. Não. Não, o que quero dizer é quantos eu tenho que fazer. Eu estou calculando o mínimo múltiplo em quantos números? 3 e 7. Isso. Quantos números dá isso aí? Ah, não sei. 3 e 7 não são 2 números? Então você pergunta direito. Eu perguntei direito, quantos números? 2. Sei que você atrapalhou aí. Ó, vou pôr aqui um pouco mais perto, tá vendo? Então eu vou esticar aqui e torcer para ele ficar o mais retinho possível. Esta linha eu vou encher de 3, né? Eu vou encher com números 3 e esta linha eu vou encher com o número 7. Certo? Quantos eu preciso contar aqui para pôr o primeiro 3? Vamos lá. Quantas marcações eu ponho? 3. Isso. 1, 2, 3. Este aqui eu vou colocar em preto, né? Porque esse aqui é o meu primeiro 1, né? Aliás, perdão, 1 é o tracinho. Vou pôr... esse aqui é o número 1, né? Mas por que o 1? Esse aqui.
Desculpa. Esse aqui é o primeiro 3. Pego a régua. Olho ao final do primeiro número. Tem outro número? Não, é 7. Ah, então eu tenho que fazer 7. Ah, tá. Então vou lá. Pera. Quantos tracinhos eu tenho que pôr aqui? 7. É isso. Então esse aqui é o nosso... Opa. Primeiro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o primeiro 7. Esse aqui é o primeiro 3. Se eu uno essas duas extremidades, né? Para vocês continuarem vendo. Se eu uno essas duas extremidades, fosse traçar aqui, eu traço uma reta, um segmento paralelo a essa minha reta de referência? Não. Não. Então eu continuo enchendo o menor deles, né? Porque se eu encher esse aqui, obviamente que vai ultrapassar. Então eu já vou pro primeiro. Ah, tá. Já entendi. Vai fazendo até igual. Você acha legal isso? Já pode passar pra próxima aula. Você, né? Mas tem gente que ainda não entendeu, viu? Eu, hein? Ó, vou fazer o segundo 3, ó. Você deu um spoiler. Lucy do céu. Lucy. Você deu um spoiler que eu ficaria triste. Eu ficaria triste. Já tô triste, inclusive. Tô bravo agora. Agora eu vou fazer a aula bravo e de má vontade, como faria o Homer Simpson. Agora aqui tá o nosso segundo 3, né? Como faria quem? O Homer Simpson, lembra do Homer Simpson? Né? Quando ele não gostava, ele falava assim, né? Ah, se você não gosta de uma coisa, faça de má vontade. Então esse aqui é o nosso segundo 3. Faço o teste novamente. Tá paralela? Pô, ficou próximo, hein? Mas não é paralela, né? Dá pra ver que pra cá, lá perto da banqueta, lá que talvez vocês estejam vendo, vai cruzar essa linha, não pode cruzar, tem que ser paralela. Né? Então, eu continuo enchendo quem? O mais curto deles. Né? Então aqui está o nosso terceiro 3. Mais uma vez, faço o teste. Não dá. Não dá, mas aconteceu algo que... Né, aconteceu algo inédito. O quê? Esse aqui ficou maior. Então eu coloco no menor, né? Quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes. Isso aí. Nosso segundo 7. Né? Bom, já entendeu que passou, né? Então eu pego o menor. É o nosso quarto 3. Menor ainda. Não, só somar, né? Ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12. 7 mais 7, 14. Então, isso aqui é o menor. Quinto 7. O quinto 3. Olha, eu usando o instrumento errado. Ó, vou lá fazer. Ah, tá torta. Tá torta, ó. Tá torta. Mesmo porque, ó, sobra, tá vendo? Aliás, falta, né? Sobra ali, falta aqui. Vamos encher mais 7. Vai falar que sobrar e faltar é uma questão de referência, né? Mas sim, tem que somar 7. Isso que eu tô fazendo. Ah, pegar isso aqui. 4, 5, 6, 7. Então esse aqui é o nosso terceiro 7. Bom, obviamente é maior do que esse. Então, vamos fazer isso aqui. Vem lá, se você não tivesse dado spoiler, a pessoa ia ter uma surpresa agora. Um momento de epifania, um momento de eureka. Mas não. Você tem que chegar lá e estragar isso. Contar. Ué, é sinal que a aula foi boa e entendeu rápido. Exatamente. Concordo com você, obrigado. É isso aí. Essa é a ideia. Ó. O sétimo 3 emparelha com o terceiro 7. Ah! E esse é o número 21, né? Não é legal? Vamos fechar? Só para concluir? E para fazer mais algumas anotaçõezinhas? Ó. Vou fazer assim, né? Vamos sujar. Pronto. Ou seja, é o mesmo número. É o mínimo dele. É o mínimo múltiplo entre eles. É o mínimo múltiplo formado por ora por este e ora por aquele. Né? No caso é o mesmo, né?
Então, quando eu pego só 3 e tento... tento não. Quando eu pego só 3 e vou construindo o 21, né? Porque, ó, aqui seria o nosso 0, né? Então, vou pôr até em vermelho. Tem um cor para usar, né? Então, ó, aqui seria o nosso 0. Aí seria o 3. Aí aqui seria o quê? O 6. O 9. O 12. O 15. O 18 e o 21. E aqui embaixo, a mesma coisa, né? Ó, o nosso 0, aí o próprio 7, o 14 e o 21. Então esse é o famoso, né, ó, mínimo múltiplo comum. Bom, então, antes da gente terminar mesmo a aula, é importante que a gente tenha uma definição do que é esse tal desse MMC, né? Então, ó, a gente pode começar assim, depois de tudo aquilo que a gente viu, ó, o que é importante notar é que o número 21, na folha anterior, ele é composto tanto pelo 3 como pelo 7, de forma independente, não é? Então você tem uma linha composta de 3, que no caso vão ser 7, né? 7 medidas 3. E embaixo você tem 3 medidas 7. Então o que é o mínimo múltiplo comum? Ó, vamos tentar fazer uma definição bacana. Ó. Então, ó, o mínimo múltiplo comum, entre parênteses o famoso MMC, é o menor número formado. Então vamos lá, ó. Esse 21 aqui é o número menor possível dentre esses dois. Então, ó, o mínimo múltiplo comum é o menor número formado ao mesmo tempo e de forma independente. E por que independente? Porque ora ele é feito pelo 3, ora ele é feito pelo 7. Então, quando você toma os números individualmente, você tem a construção do 21. Então, o 21 ele é ao mesmo tempo formado por 3 medidas 7 e por 7 medidas 3. Então, ele tem essa reciprocidade, vamos dizer assim, né? Esse paralelismo, né? Até que a folha anterior aí mostra que eles estão paralelos, né? Então, ó, é o menor número formado ao mesmo tempo e de forma independente por cada um dos números envolvidos. Então, o menor número, ó, o mínimo comum é o menor número formado ao mesmo tempo e de forma independente, vírgula, por cada um dos números envolvidos. Se eu colocasse o número 2 aqui, que eu tinha errado, né? Seria o número 42. Então, você tem ao mesmo tempo o número 42 formado pelo 21 medidas 2 vezes 21 dá 42. 3, no caso seriam iam ser o dobro de vezes, né? 14 vezes o 3, então seriam 14 medidas 3, e seriam 6 medidas 7. Aí você encontra todos os múltiplos. Agora sim a gente tem uma definiçãozinha nossa aí do canal, para você estudar, inclusive, né, o próprio texto. Beleza? Agora sim. Beijo, tchau.